Bom dia a todos, estamos no ar. Aqui no primeiro projeto Florescer com Litro. Esse projeto que é realizado novamente em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul. O foco nesse projeto é conversar sobre a técnica da Ikebana. E, além disso, esse projeto visa trazer e florescer o nosso propósito agora que essa pandemia, essa quarentena está passando. O que há de melhor dentro de cada um de nós, o que nós iremos deixar florescer. Então estamos aqui conectados. Já enviei a mensagem na vida de hoje que é conosco. Vou enviar novamente. E agora vamos iniciar aqui. Muito bom, professor. Bom Tudo bem? dia, Como é que você está? Você está bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Queria que primeiramente você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, de onde você está falando, quem você é. Então, meu nome é Adriana, eu falo de São Paulo, eu represento a escola de Ikebana Kadodai Shizen. A minha relação com Ikebana começou já faz algum tempo, né? Desde 1998, quando eu me matriculei na Escola Sangetsu do Brasil. E de lá para cá eu venho participando de outras escolas. E agora estou responsável por essa modalidade, Kadodai Shizen, que é a mais novinha aí que a gente tem no conhecimento. Apesar dos ensinamentos dessa escola serem mais antigos. Na verdade, a gente fez uma recriação, uma readaptação do pensamento do mestre, que seria o mestre precursor dessa escola. Então, não sei, o que você gostaria de saber mais? Eu Fora gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a origem e a história da Ikebana. Como é que ela surgiu e Então, um a pouquinho da Ikebana, na história. verdade, ela surgiu com os templos, né, no Japão, e elas eram simplesmente usadas para uma dedicação, uma oferenda a algo maior, superior, né? Nessa época era chamado de arranjos kuji. Na verdade, o Japão ele teve uma influência na arte que veio da China e passou primeiro pela Coreia para entrar no Japão, porque o Japão era um país isolado e distante do mundo, né? Então, para que chegar ao Japão, era no extremo do extremo. Ele tinha que vir pela Índia, né? Que na verdade os primeiros arranjos de Ikebana não eram chamados de Ikebana, mas tem históricos de que ele começou na Índia, como uma oferenda para a deusa Kanon na época, que ela Buda pegou uma flor no chão e fez essa oferenda para Kanon. E daí, na verdade, Kanon não chamava Kanon na Índia, chamava Avalushevara, né? Tinha uma outra dissidência, na verdade. Então, ela veio caminhando pela China, entrou na China como simplesmente uma dedicação para templos budistas, caminhou para a Coreia e entrou no Japão. E aí eles eram chamados de arranjo Kuji. Na verdade, os primeiros arranjos que se tem, datam do século VI, que justamente é com a entrada do budismo no Japão. E principalmente nos templos de Kyoto, que eram constituídos esses arranjos. Aí depois eles começaram, somente a partir do período Kamakura, que era um período dos oficiais no Japão, que era aquele período de conflitos, em que existiam vários samurais, é que eles deram apoio
para que começasse as escolas de Ikebana em função do mestre, que era um cara que era da elite japonesa, que chamava Dogen, que pregava o Zen na época, que era essa modalidade como é que, de meditação. Ele juntou essa meditação, então era aquela coisa da introspecção. E aí, como o Japão, na época, já profetizava uma religião que falava sobre a natureza, que na verdade era os Shintos, né? Era shintoísta a religião japonesa até então, e na entrada desse século VI, com o príncipe Shutoku e essa situação do budismo que saiu da Coreia e entrou no Japão, é que houve essa modificação da Ikebana, porque na verdade houve essa união da natureza com esses ensinamentos do budismo, e aí começaram a falar sobre as questões naturais, as questões da natureza e as questões religiosas. Então aí introduziu realmente a Ikebana como escola. A das mais antigas é a escola Ikenobo, não é? Que foi a que começou nessa época no Japão. Aí daí vieram várias outras escolas, e o mais interessante dessa história da Ikebana é que só homens que podiam fazer. Somente de 100 anos para cá é que as mulheres puderam começar a fazer Ikebana. Olha que coisa interessante, né? Até parece uma arte feminina, mas falam que o Japão ele foi constituído na sua íntegra por povos femininos e ficou comandado pelas mulheres até o século VIII no Japão. As mulheres tinham muita influência no Japão. Nessa época, do início da história japonesa, tinham muitos clãs femininos. Olha que interessante. O principal clã era um que chamava Pimiko, a líder. Ela morava enclausurada num castelo com mil mulheres e um homem, que esse homem era o único que saía para fazer a comunicação externa desse clã feminino. E com isso permaneceu, inclusive, as escritas silábicas japonesas, quer dizer, tem todo um histórico feminino até o século VIII. Aí de lá, quando entra esse período do Kamakura, que foi um período como é que se diz, espadachim japonês, aquela coisa que se tem as espadas, né? Aquela situação de guerra, de clãs, aí que entra os homens na história japonesa com força, né? E ainda pegando essa situação de arte, essa situação da feminilidade da arte japonesa e traz para o povo japonês, que você vê que hoje, ainda hoje, a delicadeza, né? Aquela, como é que a gente pode dizer, a sutileza nos detalhes, a simplicidade, é tudo quer dizer, um pensamento feminino por trás de um país, né? Que se coloca hoje como um país masculino. É lógico que hoje o Japão ele já está numa tendência de modificação. A gente começa a ver a liderança feminina voltando. Beleza. Vou chamá-la aqui novamente. Tivemos um pequeno problema aqui. Pode aceitar novamente, professora Adriana. Conseguimos? Uhum. É que às vezes dá umas travadinhas, mas vamos lá. Sim, aonde que a gente parou? Que agora estou sem saber. Eu Você começo a estava falando, falar e não sei. você estava falando que as mulheres já estão voltando ao poder agora no Japão e que isso está ficando cada vez mais evidente. Sim, mais evidente. Interessante isso, né? No início e agora nessa nova geração. Não sei o que virá, né? Mas eu acho que Uhum. virá agora um misto bastante interessante, porque essa cultura, ela tem uma cultura feminina, vamos dizer assim. É bastante interessante.
eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente clicarem no coraçãozinho, tem um coraçãozinho aqui, porque aí dentro da lógica aqui do Instagram, ele começa a identificar como um conteúdo de valor. E eu vou pedir também para vocês, depois que apertarem o coraçãozinho aí que está no lado direito aí da tela, olhando a tela de frente, no lado direito aqui da tela, vocês também apertarem, tem um aviãozinho de papel aqui. Então apertem esse aviãozinho e enviem para uma ou duas pessoas que vocês acham que iria gostar desse conteúdo aqui que a gente está conversando hoje. Professor, eu queria que você me dissesse um pouquinho, a gente estava falando da questão da história, né? Eu gostaria que você me dissesse um pouquinho sobre por que a gente chama você de sensei, o que significa isso? Sansei, eu acho até, eu sou muito modesta para ser chamada de Sansei, porque eu acho que Sansei é um professor, né? O Japão, ele tem uma conotação bastante interessante quando se fala do mestre, né? O mestre é aquele que começa com você e vai com você a vida toda. Então, é muito interessante esse nome Sansei, porque esse nome ele significa exatamente isso. O percurso que o mestre junto com você vão criar ao longo do caminho. É bastante interessante isso. Acho esse nome, assim, um nome que eu, modesta parte, ainda, entendeu? Tenho lá as minhas alunas, mas eu não, até hoje, eu acho que eu não me considero Sansei ainda. Pode ser que um dia a gente consiga trilhar esse caminho, com certeza. E como é que é essa relação para você, né? Porque assim, eu vejo a Ikebana, assim como os outros caminhos do Do, assim, dentro do Zen, muito essa questão assim, estilo filme do Karate Kid, sabe? Igual você estava me contando aqui do mestre lá e te acompanhar a vida Sim. inteira. Como é que é para você essa relação com a Ikebana? O que fez você continuar nesse caminho até hoje? Porque acaba se tornando até mesmo uma filosofia de vida, certo? Colocar os Sim. conhecimentos da Ikebana na prática do dia a dia. Na verdade, a Ikebana, ela é uma arte, né? Inclusive, eu escrevi uma dissertação para a USP para comprovar isso, de que Ikebana é uma modalidade de arte. Porque no Brasil, a gente não conhece a Ikebana como arte. As pessoas conhecem a Ikebana como um arranjo floral. Na verdade, Uhum. não é simplesmente um arranjo floral. É um arranjo floral que permeia estados psicológicos seus e também consegue transformar o ambiente em que ele está. E o ambiente em que você faz uma vibração para ele estar. E transforma também a sua vida. Então, durante. Travou? Voltou? Voltou. Então, durante algum tempo eu venho trabalhando com alunos e a gente vem trabalhando o nosso sentimento através dos arranjos. Então, é uma experiência bastante interessante porque a gente consegue se enxergar dentro de um arranjo de Ikebana. Então, quer dizer, o meu norte sempre da Ikebana foi porque eu conseguia que as coisas acontecessem através da Ikebana. Então, isso me dava assim uma vontade de continuar e de entender realmente do que estava por trás disso, né? Por que aquele arranjo tão singelo, né? Com flores, consegue transformar tanto a vida das pessoas, né? Então aquilo foi me dando gás para que eu continuasse a trabalhar cada vez mais. Inclusive, introduzindo coisas novas, quer dizer, sem o preconceito, né? Que às vezes eu acho que o oriental ele tem um pouco essa sistemática muito rígida, né? Eu acho que o Ocidente ele tem um pouco essa necessidade de bagunça. Então, o que eu acho interessante da Ikebana é que ela saiu de um ambiente oriental e veio para um ambiente ocidental, e aqui a gente pode recriar, né? Readaptar, fazer com que ela se transforme, que ela saia do lugar e ela se transforme numa coisa maior do que ela já foi ou que ela pode ser ainda. Então, isso que me levou os estudos a continuarem cada vez mais, independente da escola. Porque, na verdade, eu não me preocupo muito com a escola. Eu me preocupo mais com o que existe por trás desse ensinamento, né? Porque todos esses ensinamentos, eles são base de uma coisa só, né? Dessa experiência
da coisa que vai mais além, que é o zen, né? Aquela coisa muito sutil, aquela situação bem de estar na oração, de estar fazendo aquela situação, ela refletir no presente durante vários minutos, de respirar de uma forma correta, quer dizer, é toda uma formação, né? De você pegar um ser vivo e utilizar esse ser vivo em benefício próprio, né? A gente não pode esquecer que a gente está usando um material vivo, não é um material morto, então eu preciso ter um respeito por esse material, né? Então isso, eu acho que é o mais interessante, é de que forma que você consegue, junto com esse material, usar ele de uma forma que você também não impõe a sua vontade, entendeu? Porque você não pode transformar aquele material numa coisa que você deseja simplesmente pelo seu ego, pelo seu desejo, e não pelo que ele gostaria de. Então, um trabalho, eu diria, a quatro mãos, né? É um trabalho que você utiliza um material que as pessoas às vezes não consideram. Isso que eu fui mudando de escolas muitas vezes foi para isso, né? Para que as pessoas elas sentissem que a gente está com o material vivo na mão. Então não é tudo que eu posso fazer com ele, né? Então isso que um pouco me incomodava. E essa minha recreação e essa escola que hoje eu represento, a gente realmente valoriza isso. De que forma eu posso usar esse material sem vir a machucá-lo, a fazer com que ele fique um material inanimado, vamos dizer assim. Eu gostaria de aproveitar essa energia que ele tem para me dar, né? E não terminar com a energia dele. Então é isso que a gente vem trabalhando daqui para frente. Quer dizer, agora eu estou nessa área, né? Agora eu estou na hora do aceitar, né? De que jeito esse material quer ficar e não o jeito que eu gostaria que ele ficasse. É um pouco assim. Dentro do que você está conversando comigo, eu percebo que para você a Ikebana ela não é somente uma arte de cura, ela não é somente uma arte, mas também ela é uma terapia. Em que Sim. momento ocorre essa ponte aí entre a terapia curando algumas questões emocionais dentro de você? Então, na verdade, existem várias formas de meditação, não é? A gente sabe que a cerimônia do chá é uma forma de meditação, a gente sabe que a yoga é uma forma de meditação. Tem a própria meditação, sim, no sentido do zazen, aquela de se colocar em postura e ficar em meditação. Existe também aquele silêncio que muitas pessoas fazem e ficam em silêncio para que escutem, né, o seu eu, para que possa continuar. E a Ikebana é uma dissidência desses mecanismos orientais, vamos dizer assim. Então, na verdade, quando você se prepara, você vai, eu tenho um jardim na minha casa, eu escolho a flor que eu vou cortar, entendeu? Com carinho, eu vejo aonde eu vou colocar ela no meu vaso, eu pego ela, quer dizer, eu espero com que essa flor tenha várias outras, entendeu? Para eu não conseguir matar simplesmente a primeira que aparece no meu jardim. Então, quer dizer, é uma poda, começa nessa região da poda, do momento em que eu estou ali escolhendo. Eu também não posso ser muito gananciosa, porque eu tenho poucas. Então, eu tenho que pegar uma, duas no máximo. Então, nesse momento, eu já começo a minha meditação. Quer dizer, o que eu vou pegar, né? O que eu vou fazer com isso? Aonde eu vou pôr? Eu não posso desperdiçar. Então, até o tamanho dela eu tenho que me preocupar. E aí eu venho com essas flores, né? Imediatamente para dentro da minha casa, ponho num recipiente para que ela fique com água, né? Aí daí começa. Eu já escolhi o vaso, porque sem o vaso eu não consigo escolher a flor. E aí começa aquela brincadeira de eu olhar para ela e ver de que jeito que ela gostaria de ficar ali. Sabe, é uma relação, é uma relação. Quer dizer, aquela energia ela já está naquela fluidez, quer dizer, já está me deixando. Só de falar, você vê que já começa a mudar a animação da pessoa, porque você já começa a sentir essa presença, né? E diferente do que as pessoas possam achar, as plantas, inclusive na dissertação, existem dissertações na USP hoje que falam com que você tem uma ligação vibracional com as plantas, né? Na verdade, ela permeia num outro sentido, não nos sentidos que nós temos de fala, nem em sentido, mas é um sentido de vibração musical. Olha que coisa interessante com as plantas. Então, essa musicalidade que você já vem participando dessa energia, isso já vai entrando dentro de você, isso já vai te modificando. O fato de você depois
ter que se entender com a planta para saber de que forma que ela tem que ficar, já é também um outro ensinamento. Você não vai poder machucar. Até porque o mestre, que eu sigo as orientações, o que ele diz é o seguinte: ela tem vontade própria, ela vai ficar da forma que ela quiser ficar. Se você não amarrar, cada dia que você olha, ela está de uma forma diferente. Então, qual é a minha intenção, né, nisso? Qual é a minha responsabilidade? É deixar da melhor forma possível para que ela possa colocar a vibração dela da melhor forma que ela conseguir. Né? Eu não posso. Porque, na verdade, o que, que é? Quando você tira essa planta do jardim, ela já está fadada a morrer. Né? Ela já tem uma distância entre o corte que eu fiz até a hora que ela vai acabar, né? E que todos nós temos essa. Então, imagina no meu leito de morte, dizer assim, Adriana, olha, eu gostaria que você fizesse alguma coisa muito especial. É o que eu falo para meus alunos, gente, vamos dar uma missão para essa pessoa, vamos dar uma missão para essa energia. O que eu gostaria muito de modificar em mim ou em alguma pessoa, ou alguma coisa que está em conflito, que eu gostaria muito que esse conflito se resolvesse. Então, eu vou dar essa missão para esse arranjo, para essa energia que eu estou nesse momento. Então, quando você passa essa energia, você transforma esses últimos momentos de vida dessa planta numa ocasião especial. Imagina se você tivesse lá, olha, Luísa, eu tenho 5 minutos para morrer. O que você gostaria de fazer por alguém que você pudesse galgar um espaço a mais na tua vida espiritual, por exemplo? Aí você ia ter essa oportunidade. Então, o que eu faço hoje com as plantas é dar uma oportunidade para que ela tenha um resto de vida, como é que eu posso dizer? Iluminado. Entendeu? Com alguma coisa especial, com um pedido especial, com alguma coisa. Então, é isso que eu passo para os alunos. Gente, peçam alguma coisa muito legal para que a gente possa pôr essa positividade nesse arranjo e ele fluir, ele jogar para o cosmos, para que aquilo depois, a gente sabe que aquilo volta para você. Então, é isso que faz com que o estudante de Ikebana não pare nunca mais de estudar, porque ele vai recebendo essa energia, ele doa essa energia, ele recebe. Quer dizer, eu recebo muito mais dos meus alunos do que eu dou para eles. Porque cada arranjo que eles fazem, eles, olha, professora, eu quero que você veja, quer dizer, aquela energia vem também com aquele pedido, com aquela energia. Quer dizer, é assim, sabe, quando você recebe um golpe de luz? É um pouco isso. Então, eu acho que é legal a Ikebana, como uma forma de arte, sim, porque ela tem o valor estético dela, inclusive porque a natureza é a melhor arte que podemos ter na vida, não é? Quer dizer, uma flor não existe nada que ultrapasse a beleza de uma flor, não existe, né? O Criador realmente ele estava amando, 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 porque, gente, cada uma que você pega, sabe? E pega e olha com detalhes, quer dizer, não tem uma mais bonita que a outra, não tem, né? É incrível a quantidade, a qualidade e a perfeição de cada uma. Então, aquilo já é uma felicidade só de você ver, né? Já é uma felicidade. Agora, se você conseguir fazer algo precioso com isso, aí, mas sabe, aí é a glória, realmente é a glória. Então sempre tem uma importância muito grande na intenção que você está dando para aquele arranjo, né? Eu estou colocando Sim, ele eu com acho que isso é o importante. Eu acho que se as pessoas se concentrarem nisso, elas esquecem um pouco daquela formação, como é que eu posso dizer, de técnicas, e esquece um pouco daquela situação muito, como é que eu posso, engessada, daquela situação em que as pessoas juntam muito ego, né? De dizer a minha é mais bonita, a sua é mais bonita, quer dizer, a Ikebana é muito maior do que a vaidade, vamos dizer assim. Ela é muito maior do que o meu arranjo ser mais bonito que o seu. Ela é muito grande para a gente colocar nessa caixinha, vamos dizer assim. Então, esse que é o meu pensamento. E a Clara Bonemi, ela pergunta aqui, quando você percebeu que gostava e estudou para se aperfeiçoar? E aí eu acrescento na pergunta dela, quando é que você estava fazendo um arranjo assim e aquilo te tocou a tal ponto que você falou, eu vou escolher a Ikebana como um caminho para minha vida? Você lembra qual foi esse momento?
Ah, eu lembro que eu comecei na escola, né? Na escola que aqui no Brasil a gente conseguia mais fácil era Sangetsu, né? E eu comecei a fazer aula na escola. E eu me lembro, assim, ainda era muito assim, recente, né? Porque a gente fica tão preocupado em o céu, a terra, ou isso, aquilo, a medida tal, a medida Y, a medida Z, né? Aquela coisa da. Eu acho que o que aconteceu foi que eu comecei a ler ensinamentos, né, religiosos que falavam a respeito, né? E comecei a conhecer professores que faziam ikebanas e que começavam a, como é que eu posso dizer? Eu percebia que o ambiente modificava e que eu modificava com esse ambiente, né? Então, a grande verdade é que a gente vai se formando, nunca se acaba, né? A formação do professor de Ikebana, nem do praticante de Ikebana, porque cada dia na minha vida, cada fato que foi acontecendo, eu sou praticante de yoga há 15 anos também, faço Astanga, é uma modalidade de yoga bastante complicada. Até hoje eu estou aprendendo, há 15 anos eu sou aprendiz de Astanga Yoga. Então, quer dizer, a arte oriental ela tem essa coisa boa, quer dizer, cada dia E voltou, voltou. Oi, Luiz. Então, a Oi. arte oriental ela tem essa coisa interessante que cada dia você se multiplica, você se reinventa, você se tira de uma fênix novamente, você vai embora, você curte, você corre atrás. Então, eu não sei te dizer quando foi que deu esse clique, quando foi que deu essa modificação. Talvez foi quando eu comecei a lecionar. Acho que Uhum. o aluno ele te ensina mais do que você sendo aluno, vamos dizer assim. Porque você é Essa, obrigado a estudar, você é obrigado a correr atrás de informação, entendeu? essa escola que você começou, que é a Sangetsu, quem é o mestre fundador dessa linha? Então, na verdade, ele tem um nome, Mokichi Okada como artista, né? E ele, Meishu Sama, foi o nome que deram a ele a partir do momento que ele se tornou um líder religioso, né? Na verdade, a minha escola, a escola Kado Daishi Zen, que é a escola que eu hoje estou à frente, também é o mesmo mestre. Porém, o que acontece? Esse mestre ele não deixou nada escrito como escola, ele deixou ensinamentos em que as pessoas se basearam para uma escola. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma releitura dos ensinamentos no Kado Daishi Zen. Tem muita coisa que, lógico, que são duas coisas parecidas, mas principalmente a coisa da fixação da flor e o respeito com a flor em si é que nós estamos modificando na Kado Daishi Zen. Mas os princípios são os mesmos. E por que que ocorreu essa reformulação ou por que que ele criou essas duas escolas? Você saberia Na explicar pra gente? verdade, Meishu Sama não criou escola nenhuma, né? A Uhum. escola Sangetsu, ela surgiu com a necessidade das pessoas aprenderem a arte da Ikebana. O que ele deixou foram escritos de transformações dele com relação à Ikebana que já existia, que na época dele a mais utilizada era a Ikenobo. Ele se incomodava muito com a amarração que faziam nos galhos das flores. A Ikenobo ela faz uma estrutura por trás do arranjo. Talvez o professor depois ele mostre, né, o professor dessa semana. Então, muitas vezes eles aramam o arranjo para que ele fique num alinhamento certo. E Meishu Sama, ele se incomodava muito com isso, porque ele, como eu, pensava que o ser é vivo, né? Você não pode pegar um ser vivo e fazer com que ele passe por esse tipo de sofrimento, vamos dizer assim. Então, não quero aqui, gente, criticar ninguém, tá? O que eu estou falando é o meu pensamento e o pensamento do mestre que eu sigo. Tem várias escolas, quer dizer, eu não quero, sabe, parecer aqui a dona do pedaço, tá, Luiz? Só estou te explicando o que foi que me levou a entrar nesse aspecto. Até mesmo o Sangetsu, que profetiza esses ensinamentos do mestre, ele também, quando usa o Kenzan, quando ele usa aqueles espetos para colocar as plantas, você sabe, você utiliza isso, ele também está ferindo a planta.
Então, eu me incomodo com esse Kenzan. Por isso que eu saí do Sanguetes e resolvi, junto com o pessoal do templo Luz do Oriente, que é o templo que hoje eu represento, a Cadu da Zen, a tentar modos de base que não machucassem realmente a flor. Então, é isso que a gente se preocupa. É de que forma eu consigo deixar a flor o mais livre possível, para que ela possa mostrar a beleza dela e não ser agredida. E se a gente olha os ensinamentos e também se a gente olha os arranjos que ele deixou, as fotos dos arranjos que ele deixou, ele não utiliza Kenzan, porque ele não fazia arranjo de Moribana. Ele só fazia arranjo no vaso nagueire. Então, é uma outra história que a gente vem também modificando. Quer dizer, até que ponto a pessoa ela precisa machucar? Se ela não consegue, é melhor que ela comece no arranjo, num vaso de boca fina. Quer dizer, ela comece a exercitar a criatividade dela. Inclusive, nesses momentos de pandemia, você mesmo viu, eu deixei uns vídeos lá, desculpa, dentro do templo, mostrando algumas ideias de como a pessoa podia fazer para que ela utilizasse mesmo em casa alguma coisa, sem precisar do Kenzan, e colocar a flor. Eu não sei se você chegou a ver esses vídeos. Então, eram ideias que eu estava dando para uma pessoa que está em casa, pô, ela não vai sair, ela não vai nada. Como ela pode fazer para fazer uma moribana, né, em casa e não machucar, e não chegar a esse... como é que eu posso dizer? Eu sempre me incomodei usando isso, entendeu? Então, depois eu fui procurar nos... assim, nos últimos momentos de vida meu, tá? Numa cama de prego para eu pisar, será que eu ia me sentir bem? Uhum. Então, entendeu, Luiz? Eu me coloquei naquele lugar, entendeu? Nada contra nenhum tipo de crítica, mas eu me coloquei nesse lugar. Eu pensei, gente, será que eu gostaria de pisar numa cama de pregos para eu ficar fixa ali, em pezinho ereta, quer dizer, para eu fazer já colocar minha beleza para fora, quer dizer, aí todo mundo me olhar ali naquela situação. Será que essa situação é uma situação que me agradaria, né? Então, eu fiquei com essa questão, entendeu? Eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, gente, não é possível que isso possa agradar uma flor, né? Porque eu me coloquei ali naquela posição. A Bia Bomeni, ela pergunta: como saber se estou fazendo o corte perfeito, de maneira que não machuque a planta? Olha, na verdade, Bia, os cortes eles têm que ser precisos. Quer dizer, você tem que olhar primeiro, antes de cortar. Eu sempre aconselho o aluno: olha a planta, veja onde você vai colocar no vaso, aonde que o que você deseja dessa planta, não é? Que ela fique com graça, que ela fique com beleza, a altura que você vai colocar. Quando você fizer a altura certa, aí você faz o corte e ele tem que ser um corte preciso para que você não fique machucando. Inclusive, tem algumas técnicas que você prolonga quando você está com vaso. Normalmente, quando não é o caso de você pegar no jardim e trazer direto para casa, você às vezes compra as flores no supermercado, numa floricultura, às vezes até no próprio Ceasa. Então, existem técnicas milenares, que é o Mizukiri, que é você cortar o galho dentro da água, que você faz vários golpes pequenos dentro da água, porque aí você faz com que aquela planta ela receba mais água. Por quê? Dentro da água? Porque você impede com que o ar entre, e aí esses pequenos golpes, eles fazem com que a planta ela renove a absorção de água dela. Então, também é uma forma que você pode fazer para quando você compra uma flor que já está bastante tempo fora d'água. A Clara Bomeni, ela pergunta: como fixar a flor sem os espetos? Acho que ela está querendo dizer sem o Kenzan, né? Então, na verdade, a gente tem uma questão assim de experiência e teste. Eu costumo usar muito pedras, eu costumo que você consegue escorar. Eu costumo usar a própria tela do pinteiro, que é aquela tela mais... Às vezes a gente faz um aramado com ela. Você pode fazer um trabalho de boca de vaso com palitinho. Quer dizer, aí a gente tem algumas coisas que a gente vai tentando e vai ensinando para que as pessoas possam fazer. O próprio galho, ele pode ser dobrado
e ele está dentro da água quando ele é dobrado, sem você machucar o galho. Quer dizer, é um dia a dia, né? A experiência do dia a dia, que você fica ali, tentativa e acerto, né? Para que a gente possa melhorar a situação. A Lili Bomeni, ela pergunta, pode usar a esponja para fixar? Então, na verdade, eu não gosto de usar esponja. É chato, né? Porque eu acho que, assim, eu também, fazendo aquele exercício, você gostaria de tomar água através da esponja? Não. Ou você gosta de tomar água num copo d'água? Você pega o copo d'água, faz assim e vem água direto no seu, não é? Ou você gostaria de tomar água assim, com uma esponja que te espreme assim a água e dá, entendeu? Eu acho que assim, tudo que é válido para você é válido para as plantas, né? Como eu gostaria de ser tratada, não é? Acho que Aí entra a parte terapêutica também da sua escola, que é a questão da empatia, né? Da compaixão, não fazer sim, o que exatamente. eu não gostaria que fizesse comigo, né? Exatamente, eu acho que o princípio é esse. Eu falo sempre isso, gente. Não tem o certo, não tem o errado. Tem assim, eu gostaria de ser tratado dessa forma. Se você não se importa, tudo bem. Se você não se importa de tomar água através de uma esponja, tudo bem, tá valendo, né? Hum. Acho legal que o bom disso é isso, é você trazer para você, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, eu acho que a coisa fica mais leve, não fica? Acho Sim. que a troca é mais interessante, né? Você fala, pô, será que eu gostaria disso para mim? Ou, né? Eu acho que, de repente, eu acho que isso é a melhor forma da gente saber se a gente está fazendo legal ou se a gente não está fazendo. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, nunca leve nada para o pessoal, né? Por mais que a pessoa esteja te xingando, com raiva, né? Com um monte de coisas, estava escrito assim na frase, nunca leve nada para o pessoal. Porque se a pessoa está fazendo tudo aquilo, o grande problema não é você, né? É alguma coisa que ela tá lá dentro dela que está com problema, né? E ela está precisando Exatamente, resolver, e ela exatamente. só está externalizando aquilo e você, talvez, infelizmente, foi a primeira pessoa que passou na frente dela, né? Mas Sim, nunca leve nada para o pessoal, né? Então a pessoa fala, pega aquilo como aprendizado, beleza. O que eu estou precisando aprender com essa situação? Por que essa pessoa entrou no meu caminho e está tentando me desequilibrar dessa forma? Porque aí você já leva para o positivo e já vai para o seu eixo, para o seu equilíbrio, né? mas essa coisa de você pensar se você, como é que você se sentiria nessa posição é interessante, sabe? Porque isso é um exercício que a gente acaba fazendo para várias pessoas, né? Não só para o lado da ikebana, mas isso que você faz para a vida, né? Será que eu gostaria de ser tratada? Porque as pessoas às vezes elas fazem, mas elas não pensam nisso, né? Será que eu gostaria de ser aquela pessoa que está recebendo esse xingamento logo às 7 horas da manhã, né? E eu acho legal isso. Eu acho legal quando você consegue se colocar no lugar do outro, né? No caso aí da Ikebana, é um exercício interessante. Pessoal, quem tiver mais perguntas, envia aí que a gente vai conversando com a professora Adriana. Mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte: você falou de mestre e aprendiz, você falou de disciplina, você falou de caminho de vida. Para mim, a Ikebana está andando lado a lado com as artes marciais. Como que é isso na sua visão? Ah, sim. Porque ela vem da descendência do Zen, né? Você sabe que o Zen ele tem as artes marciais, ele tem a cerimônia do chá e ele tem a Ikebana. São três vertentes, né? A arte do espadachim, ela tem essa consciência, ela tem essa disciplina e ela também tem essa questão do centro, né? Dessa coisa de estar presente. O mais interessante dessas artes do Zen é estar presente, né? Estar vivendo o presente, estar falando como eu estou falando com você agora, estar nesse momento, né? Porque é onde nós conseguimos mudar a nossa vida, né? As pessoas elas acham que é antes ou que é depois. O problema do ser humano é que ele fica tão ligado no futuro ou no passado, ele fica remoendo o passado, tão ligado no futuro, que ele não vive o presente. E essa arte do espadachim é assim, qualquer movimento que ele não esteja presente é fatal, né?
A mesma coisa a ikebana, quer dizer, qualquer movimento que você não esteja presente, que você não esteja observando, que você não esteja no sentimento daquilo, também é fatal, né? E a própria cerimônia do chá é dificílimo. Tentei fazer, fiz algumas aulas de cerimônia do chá, mas eu sou uma pessoa que às vezes, não é que eu viajo, mas eu saio, eu transcendo, e ali você tem que estar ali, você tem que estar no paninho, você tem que estar na virada sabe, da cuia, você tem que estar observando o chá, você tem que, quer dizer, é muito difícil, é muito difícil. E é uma terapia que trabalha o hoje, o aqui, o agora. Isso é muito interessante, né? E a Ikebana, ela também inicialmente, ela era, não inicialmente porque ela começou lá na Índia, mas inicialmente no Japão, quando ela foi agregada à cultura japonesa, ela era parte assim essencial da cerimônia do chá, né? Ela que dava a Sim, graça, sim. né? Sim, ela sempre presente, inclusive na casa dos japoneses, né? E ela tá sempre lá, no lugar assim, bem distinto da casa, quer dizer, no melhor lugar da casa, ela sempre está presente ali. Inclusive é interessante, porque muitos brasileiros até não sabem, mas os policiais no Japão, eles são, para a formação deles, eles são obrigados a aprender Ikebana. Quer dizer, isso é interessante, né? Para você saber que como ela permeia, né, na educação da pessoa. É interessante que a pessoa ela tenha esse conhecimento. Tanto que quando eu estudei, eu fiz uma pós-graduação de mestrado para ensino superior, para dar aula em universidade, na Belas Artes. E o meu tema era introduzir a Ikebana como disciplina na aula de artes. Porque eu acho que o Brasil, nas aulas de artes hoje, a minha formação é em desenho industrial, me formei há alguns anos, mas de lá para cá, as artes, elas não existe nenhuma matéria que trabalhe a área do sensível, a área do invisível, a área do sentimento. Não existe matéria de artes que trabalhe isso. Então, a minha intenção era colocar, o meu trabalho de graduação foi para que introduzisse a Ikebana como uma disciplina na aula de artes. Porque eu acho que se faz necessário uma disciplina que fale sobre o sentimento, que fale sobre coisas internas, que trabalhe o interno do artista. Porque o artista, segundo o mestre da nossa escola, quer dizer, tanto da Sangetsu quanto da Kado Daishi Zen, ele, na visão dele, o artista tem a obrigação de ser melhor. Ele tem que passar para as pessoas alguma coisa que transcenda o próprio artista, alguma coisa divina, né? Então ele tem que se melhorar. E como é que o artista vai se melhorar se hoje a artes plásticas fala muito do ego, né? Do artista presente, do nome do artista, do que ele é na academia, de quantas escolas ele fez. E pouco se importa com a beleza, com a informação que a arte transmite. Se você hoje for ver, a Belas Artes hoje ela é transformada por arte conceitual, uma arte feia, uma arte que traz uma tristeza para a pessoa, quer dizer, tem gente que se costura, sabe, Luiz? Quer dizer, a gente não está hoje falando sobre a arte sacra, a arte que traz Deus para perto da gente, que traz aquela, como é que se diz, a informação do ser humano para o ser humano, dos primórdios, aquilo que as pessoas deixaram para a gente, as informações divinas, né, dos outros povos que foram passando para os outros povos, tá entendendo? Aquilo que nos importa realmente, para onde a gente vai depois daqui, depois que eu não for mais matéria, quer dizer, depois que eu passar para um outro lado, o que eu vou fazer lá se eu não tenho essa escola do sensível, você está entendendo? E mesmo os artistas hoje que teriam que estar me dando essa cola, eles também não têm essa situação dessa escola do sensível. Então, para onde a gente vai? O que vai acontecer, né? Se a gente não lutar pelo belo, né? Que a minha luta hoje nas artes plásticas, inclusive na USP, é pelo belo. Eu levanto a bandeira de que a arte tem que ser bonita, né? Para mim não existe arte se não for bonita. Então, é uma briga hoje, né? E você separou algum material, algum arranjo para montar para gente? Então, eu preparei aqui, tirei umas flores do meu jardim. Espero que a gente consiga ver, né? Porque aqui a gente está num espacinho um pouquinho reduzido.
E aí eu gostaria de colocar, né, essa flor no vaso, quer dizer, da forma com que eu faço. 5 minutinhos só, até porque eu não demoro mesmo muito para colocar as flores. E é um arranjo simples, só para a gente coroar aí a nossa live hoje e ficar aí registrado para vocês. O mais importante de tudo é, gente, façam um arranjo de ikebana, mesmo que não saibam, que não estão em escola, façam, utilizem. Vão lá no sitezinho lá do templo, onde eu deixei algumas aulinhas lá, que é o Templo Luz do Oriente, eles têm um canal no YouTube. Passem lá, dão uma olhada. Qualquer pessoa pode fazer. O importante é passar para essa outra área do sensível, essa área que traz essa energia para perto de vocês e que transforma a vida, assim como transformou a minha. E vem transformando, porque a gente não para. Vamos lá? Estou aqui Vamos, com... o pessoal tá aqui. Eu estou fazendo perguntas, lê minha pergunta. Espera aí, pessoal. Deixa só a professora montar o arranjo, aí depois a gente vai abrir no finalzinho para mais algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Eu peguei aqui na minha casa umas flores de agapanthus, que são as flores da época agora, né? É uma flor que tem essa característica de linha, né? Bem alta, tá vendo? Mas eu não vou usar essa altura delas todas, eu vou cortar um pouco com vocês. Vou utilizar essa cesta, que eu adoro, que é um estilo de uma cesta japonesa, né? Que inclusive eu comprei no Japão, né? E vou também utilizar essa flor linda, que hoje também está na época, que ela é aquela quaresmeira, né? Eu acho que é o manacá, chama manacá cheiroso. Inclusive tem um cheiro maravilhoso, né? E ela tem essa característica de ter flores mesmo, roxa e branca na mesma, que é o máximo, né? Olha que linda. Então vamos lá. Vamos ver se aqui vocês conseguem me enxergar. Peraí. Acho que eu vou trazer aqui. Tá dando para ver o vaso? Tá sim, tá sim. Tá dando para ver o vaso? Então vamos lá, olha. O que eu falo? Ai, corta. Mas primeiro, observa. Qual que você vai deixar no ritmo de crescimento que a gente utiliza normalmente as flores que estão mais fechadas, elas estão para cima, porque elas vão ainda desabrochar. Então é o que normalmente as escolas de Ikebana dizem que é o futuro, que é o futuro que ainda vai acontecer. Então, normalmente as que são muito mais fechadas a gente deixa mais para cima. Então, a gente olha para o vaso, né? Coloca e vê se ele tem uma altura que ele transmite beleza nessa altura. Então, a gente coloca a flor lá. Essa daqui, a gente teria que colocar, para mostrar o ritmo de crescimento, um pouco mais baixo. Então, se essa daqui está nessa altura, a gente tenta colocar a outra um pouquinho mais baixa. Golpe certeiro, né? E a gente encaixa ela no arranjo, tá? E aí, eu já cortei do meu jardim, mais ou menos do tamanho, para a gente não ficar aqui muito tempo, né? Para fazer o arranjo. Então, eu peguei esse manacá cheiroso e nós vamos colocar ele no meio desses dois agapanthus, fazendo uma terminação. Então, gente, vocês podem ver que não precisa de muita coisa, nem precisa de muito tempo, né? É só uma dedicação. Essa eu ofereço a todos vocês que estão assistindo, para que vocês tenham, hoje o dia seja maravilhoso, de muita paz. Amém. Maravilhoso, muito obrigado. Então, só explicando a composição do arranjo, a primeira flor que você colocou é para nos demonstrar o crescimento, o futuro, a expansão. Uhum. A segunda traz esse acompanhamento desse crescimento para harmonizar. E a última peça. E a última representa nós, que estamos aqui hoje todos, né, observando a nossa vida e tendo a oportunidade de viver o presente. Então, ele realmente está cheio, porque eu gostaria que as pessoas elas se concentrassem mais hoje no que elas podem mudar, porque é no presente que a gente muda, né? Uhum. Vamos lá, ó. Agora vamos para as perguntas que o pessoal estava fazendo aqui. A Lilibi.concept perguntou, você já está dando aulas presenciais? Ainda não, porque com essa coisa de pandemia, né, as pessoas elas não estão querendo se colocar numa sala de aula. Inclusive porque fica muito difícil a gente dar aula de máscara e os alunos estarem de máscara, porque a gente precisa dessa comunicação da face, né? Mas assim que
que tiver liberado, a gente vai estar, com certeza. O templo tem uma unidade em Ribeirão Pires, que eles estão lá com a Torre de Miroco, e a gente está construindo salas lá. Então, de lá nós vamos colocar algumas aulas presenciais e vamos também gravar aulas para colocar online. Então, a gente já tem um projeto para o ano que vem já. Que lindo. A Jaque Jeans pergunta: você acha que a cada ikebana realizada você aperfeiçoa? Só um pouquinho, cortou aqui. Você aperfeiçoa sua técnica ou acredita que já estagnou? Não, nunca estagna. Eu acho que porque, na verdade, a gente conhece cada dia outra flor diferente. Então, se eu conheço uma pessoa diferente, eu não posso dizer que eu já conheço sobre tudo, né? Eu acho que cada vez que eu introduzo uma combinação diferente, por exemplo, eu usei hoje essas duas combinações, quer dizer, o agapanthus com esse manacá. E eu nunca tinha usado manacá com agapanthus, quer dizer, então, isso já foi uma experiência nova para mim, porque quando eu estive no jardim, eu falei, nossa, esse manacá, nossa. Quando é que acontece na vida de duas coisas estarem ali no mesmo lugar, no mesmo instante? Você concorda, Luiz? E sobre o que a gente estava conversando, dos homens terem feito mais as ikebanas no passado, e depois hoje em dia são mais as mulheres, a questão da arte marcial está relacionada com a ikebana. Eu lembro que nas primeiras oficinas que eu ministrei aqui para a prefeitura de São Caetano, eu chegava assim com as flores, né, debaixo do braço, tal, com material, e a minha orelha aqui ela é um pouquinho machucada por causa do jiu-jitsu, né? E o pessoal olhava assim, né, e já ficava aquela coisa assim do tipo, caramba, um cara do jiu-jitsu com um monte de flor, né, tal. É engraçado, né? E aí chegava o rapaz lá que tomava conta, né, o servente ali, né, que tomava conta do espaço, e falava assim, você que vai dar aula? Falava assim, por quê? Ele falou assim, mas você faz jiu-jitsu também, né? Falava, sim, por quê? Aí o cara, sabe, dava aquela interrogação na cabeça dele, né? Porque realmente as pessoas não conseguem ver o quanto isso tem relação, né? E se você for parar para pensar, até quando você estava montando, você falou, agora vamos lá para um corte bem preciso. Ou seja, é o que o samurai precisava, né? O Sim, corte dele tinha que ser preciso, né? precisa. Porque muito provavelmente, talvez, aquela ia ser a única oportunidade que ele ia ter de dar o golpe. Então o Sim, corte tem que ser preciso, né? Então sim. você vê que até as falas, né, de quando a gente está montando a ikebana, se você prestar bastante atenção, tem a questão do espadachim aí por trás, né? Do samurai aí por trás. Não, e o que é muito interessante é que esse lado feminino da Ikebana que traz para esse sentimento masculino, é interessante essa relação com que o homem ele tem com a Ikebana. Eu tive alunos, mulheres e homens, e os homens eles são muito mais, como é que eu posso dizer, concentrados, eles são muito mais dedicados. Eu acho que o Uhum. homem, como ele tem uma raiz mais matemática, ele é mais, não sei, ele monta um sistema e ele sabe, é interessante como se relaciona isso, né? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade, assim, natural, né? E acha que não tem um caminho grande para fazer, mas ao contrário, é mais difícil ainda. Sabe quando você começa a fazer yoga, que tem aquela pessoa que tem o corpo totalmente maleável? Ela acha que ela não precisa fazer nada. Ao contrário, ela precisa se proteger, porque senão ela arrebenta o corpo dela, né? Então, é um pouco isso. Não é que você ganhou de presente a sensibilidade que você não tem que trabalhar ela, né? A Lib.concept, ela pergunta, a live vai ficar gravada? Sim, todas as lives dessa semana e da semana que vem vão ficar gravadas. E nós escalamos aí as pessoas mais referências dentro da Ikebana, né? Que estão no digital, né? Porque tem muitos mestres que são muito antigos e famosos, só que eles muitas vezes não sabem Não sabem. usar o Instagram, né? Então tem essa limitação, essa barreira. Mas dentro do que estava ao nosso acesso aqui meu e da prefeitura, a gente entrou em contato com professores que já utilizam, né? O Instagram. E enviaram uma pergunta aqui também no particular da Lilian.
ela fala, avisa sobre as aulas, eu quero aulas. Estou sentindo um certo desespero aqui da Lilian, ela quer muito aulas. Então, eu não sei se ela está perguntando das aulas que eu dava ou se ela está perguntando das suas, mas vamos começar pelas suas. Então, Qual as é a minhas é o que eu estimativa falei. Por enquanto, então, eu vou estar disponibilizando no site lá do Templo ainda umas aulas online que eu prometi, só que teve alguns percalços no meio do caminho, acabei pegando Covid, aquela história toda. Então, Tá no eu YouTube, né? tá no YouTube. Então, essa aula eu vou estar justamente falando sobre essa história do Japão aí, essa relação da Ikebana, da arte japonesa e um pouco do pensamento do príncipe Shutoku, que era quem trouxe o budismo para o Japão. Então, eu vou estar falando a respeito disso. E aí, a aula de Ikebana em si, eu pretendo continuar dando, mas eu pretendo continuar dando lá no tempo, porque eles têm uma estrutura para gravar. Para mim, aqui na minha casa, fica muito complicado. Eu chamo meus filhos, eu chamo todo mundo, falo, gente, pega aqui, pega o microfone, pega. Então, fica uma situação que é difícil para a gente fazer uma aulas e muitas aulas dessa forma. Então, como o templo ele disponibiliza um maquinário, né, sabe como a tecnologia japonesa, eles sabem tudo, então eu vou conseguir, através das aulas presenciais, gravar essas aulas que seriam as aulas online, né? E continuar com isso. Então, vamos ver o que eu consigo aqui de casa, enquanto estamos nessa situação de pandemia, disponibilizar para as pessoas. Eu tenho uma pergunta para você, professora, que é o seguinte. O nome do nosso projeto ele é Florescer, né? Florescer com Luiz De Vito, ou seja, eu estou com uma vontade muito grande de que as pessoas floresçam, assim como as flores, certo? E é por Sim. isso que eu dei esse nome para esse projeto. Agora que toda essa situação tá, né, a gente está enxergando que vai ter um fim, né, que está terminando, né, que está flexibilizando a quarentena, a pandemia. O que você acha que dentro do seu coração, dentro da sua vida, floresceu após toda essa situação? Na verdade, esse tempo que a gente ficou isolado, né? Quer dizer, mais ou menos aqui na minha casa, porque eu tenho 4 filhos, eu tenho uma neta, então eu tive bastante pessoas comigo. Mas, de uma maneira geral, as pessoas se isolaram, né? E o que acontece com o isolamento? Elas tiveram que olhar para dentro delas, né? E do fundo do meu coração, eu espero que esse isolamento tenha feito com que a pessoa tenha como se trabalhado essa área do sensível, essa área do espiritual, para que a gente consiga trazer para o nosso país um país melhor, um país onde as pessoas elas consigam ser solidárias, que elas consigam olhar para o outro, que elas consigam passar essa informação que elas descobriram ou que elas têm de melhor, não é, para uma outra pessoa, para que a gente consiga vibrar o positivo, né? Que eu acho que essa mentalidade coletiva ela está precisando disso, que as pessoas vibrem o positivo, para que a gente mereça, né? Continuar de uma forma melhor. Isso que eu acho. E, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer a última pergunta minha aqui para a professora Adriana. Então, mandem as suas perguntas aí, se vocês tiverem mais alguma antes da gente terminar, certo? Eu tinha combinado com ela 1 hora de live certinho, então vamos liberá-la aqui, porque ela tem muitas ikebanas a fazer ainda hoje. Então, a minha última pergunta para você, professora, é o seguinte: dentro de tudo que aconteceu, dentro da sua vida, como que a professora Adriana ela define saúde integral? O que é uma saúde integral para você? Para mim, saúde integral é quando a pessoa fisicamente ela está disposta, não é? Dentro da capacidade física dela, quer dizer, então a saúde integral ela tem que ter uma disciplina. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma disciplina de atividade física, até porque o nosso corpo ele tem um tempo para terminar. Então, se a gente conseguir prolongar ele de uma forma boa, que a gente faça realmente uma prática que seja uma prática que te dê uma disciplina diária, né? Pelo menos para que você possa levantar sem dizer, ai, ui, né? Imagina eu aqui agora sentando 1 hora com você e cheia de dor, não dá, né? E eu acho que nós também temos como eu defendo a arte, eu acho que a gente também tem uma obrigação um pouco de beleza, de estar limpo, de estar saudável, de estar
dentro da nossa possibilidade, asseado, sabe? Bem penteado, com uma roupa apresentável, né? Para que as pessoas possam te ver de uma forma elegante, né? Dentro da sua capacidade, lógico. Não vou aqui dizer que a pessoa precisa estar usando um fraque, nada disso. Mas a limpeza, o asseio e aquela máscara que a gente usa de acordo com o que tem dentro da gente é o principal. E acho que a gente também tem que trabalhar a nossa saúde mental, porque nesse tempo agora as pessoas elas aumentaram muito doenças mentais, porque é muito difícil ficar com a gente mesmo, né? E a gente tem que gostar da gente, a gente tem que estar dentro da gente, nos autoavaliando o tempo inteiro, para que a gente possa ficar conosco de uma forma saudável, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Não seja que através da Ikebana, seja através de uma yoga, meditação, eu não sei. Escolha um caminho, mas trabalhe o seu eu. Trabalhe as questões sensíveis suas, né? Para que você possa seguir o caminho de uma forma mais leve. E outra, eu acho que a pessoa tem que ter uma fé, uma religião, qualquer coisa que ela saiba que ela não é ninguém, que ela precisa ajoelhar e dizer, por favor, agradece, ser grato pelas coisas que acontecem todos os dias, porque eu me considero uma pessoa de muita sorte e agradeço por isso. Muito obrigado, professora Adriana, pela sua participação. Queria deixar aqui, pessoal, meu WhatsApp, então peguem papel e caneta aí rapidinho, porque nós temos um grupo lá no WhatsApp do Projeto Florescer, no qual estão todos os professores. Então, quem ainda tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato com a professora Adriana, perguntar sobre as aulas, pegar o WhatsApp dela, o contato dela, para se tornar aluno, né, dela, desse projeto. Então, vou deixar aqui meu WhatsApp, vocês anotem, me chama lá que eu adiciono vocês no grupo, certo? Então, é o 11, porque nós estamos aqui em São Paulo. Então, anota aí, 11 9 9545 5262. Então, vamos lá, de novo. 11 9 9545 5262. Então, me chama lá no WhatsApp. Vocês entram lá no grupo e todos os dias nós estaremos conversando sobre Ikebana, tirando dúvidas e fazendo essa ponte aí entre os alunos e os professores para que eles também tenham mais alunos, né? Porque, infelizmente, a Ikebana ela ainda é pouco difundida, né? E é uma arte maravilhosa que cura, que transforma, que melhora o ambiente, a pessoa, tudo. Sim. Certo? Sim, me ajuda, Luiz, me ajuda. Certo, pessoal? Então, peçam para entrar lá no grupo, deixei aqui meu WhatsApp, e aí vamos aumentar essa rede de praticantes de Ikebana, certo? Professora, muito obrigado. Se tiver algum recado para dar, alguma mensagem para a nossa audiência, né? Chegamos aí a 12 pessoas, 13 pessoas às 7h30 da manhã falando sobre Ikebana. Eu acho que é um ótimo número. Fora o pessoal que vai assistir a live depois, que eu vou te enviar, você envia para todos os seus alunos, contatos, amigos, tá Ai, bom? muito legal, Luiz, essa oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade. Tudo que a gente pode falar sobre Ikebana é maravilhoso. Quer dizer, é uma forma da gente contribuir, mesmo que seja de forma pequena nesse espaço que a gente tem, mas contribuir realmente para que esse mundo fique melhor, né? E a gente participe dele de uma forma legal para os nossos descendentes, não é isso, Luiz? Acho que a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu vou assistir as outras dessa semana, porque eu adoro o assunto, adoro tudo. E quando eu não estiver presente, eu vou estar assistindo depois no canal, com certeza. Porque sempre é bem-vindo informações, sempre é bem-vindo pessoas que possam te dar algum tipo sei lá, de toque, porque às vezes é um clique que falta para você, né? Porque a gente consegue saber muitas coisas das pessoas, mas a gente mesmo é uma questão complicada, né? E às vezes esse cliquezinho que alguém te deu, nossa, assim, a gente ganhou séculos, né, de informação. Isso é muito importante. Esse canal está sendo muito legal, eu tenho assistido algumas.
em relação a yoga e outras lives, está muito legal, viu? Você tem que continuar, você está levando bem isso. É um canal de saúde integral, né? Por isso que eu sempre finalizo a entrevista perguntando para a pessoa, e para você, o que é a saúde integral, né? Então, o meu projeto é realmente trazer a saúde integral para acesso de todos. E aí, dentro da saúde integral, a gente tem a arte, a gente tem a prática física, a gente tem todas essas áreas, né, para equilibrar. É O pessoal... importante que a pessoa, ainda mais nessa época dessa pandemia que veio para chacoalhar com todo mundo, acho que esse assunto seu vem muito em voga, né? O que está faltando para eu conseguir me centrar, para eu conseguir seguir o meu caminho, né, dentro de uma forma mais humana e ao mesmo tempo mais feliz, né? É isso que eu acho que faz a diferença. Está elogiando muito aqui a sua aula. Todos aqui estão batendo palminhas, falando adorei, parabéns, estão todos elogiando. A Lib de Concept fala que vamos divulgar esse trabalho sensível e maravilhoso. Então, nos ajudem a divulgar. Entra lá no grupo que eu mando a arte, aí vocês já mandam, né, no grupo que vocês têm de WhatsApp, Facebook, publica, que a gente tem a artezinha com todos os professores. Vai ser muito legal. Certo? Vai, com certeza. Agora, esse horário, 7h30 da manhã, né, Luiz? Só eu que eu acordo às 6, para mim, 7h30 tá de 12 horas, né? Mas. É porque tem dois motivos, eu vou te explicar o porquê. O primeiro é a pessoa que está afim de fazer essa transformação, ela tem que mostrar para mim que realmente ela está afim. Porque se fosse a final de um jogo de futebol, todo mundo acorda, não acorda? Sim, lógico, com certeza. Copa do Mundo, estaria todo mundo acordado, né? Então você começa a perceber que nunca o problema é o horário, ou o dia, ou nada. É a falta de interesse. É a falta de interesse, o que a pessoa quer para a vida dela e o propósito. E o segundo é a questão de que eu optei por deixar realmente salvo. A primeiro momento eu ia só deixar live, só que eu falei assim, não, vou deixar salvo porque realmente às vezes acontece um imprevisto, a pessoa não consegue participar, então tudo é compreendido. Mas eu realmente procurei pegar quem está afim aí de transformar. De estar nesse horário, Exatamente. É difícil disciplina, né, nesse horário. Exatamente. Mas a gente falou disso. Né? A disciplina tem que estar em tudo. E eu, por último, eu queria agradecer, eu acabei esquecendo, né? Já agradeci a Prefeitura de São Caetano, mas agradeço novamente a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de São Caetano do Sul. Mas eu queria agradecer uma pessoa aqui que fez o link, a ponte entre a gente, porque eu só te conhecia como minha professora virtual, que foi o Reverendo Rio. Que bom! E ele que me enviou através do e-mail seu WhatsApp e nos conectou, então eu gostaria de deixar aqui o agradecimento aqui ao templo e a ele por ter nos conectado, tá bom? Ai, que bom, que bom. Espera, agora eu acho que, desculpa, mas eu acho que eu devo ter influenciado em alguma coisa aí, né, Luiz? Com certeza. A vida não será mais a mesma, né? Com certeza. Tem aquele ditado zen, né, que fala que quando a gente entra no rio, aí quando a gente termina de se banhar, nem a gente nunca mais vai ser o mesmo, nem o rio, né? Porque algo em mim ficou no rio e algo do rio ficou em mim, né? Então a gente vai fazendo esses encontros. Bem legal. Se precisar de alguma coisa de mim, Luiz, vocês sabem meu WhatsApp, fica à vontade, tá bom? Só tenho a agradecer sua disponibilidade. Ok. E estar contribuindo e compartilhando seu conhecimento, sua sabedoria aqui com a gente. Isso aí. Estamos aprendendo juntos, viu? Tá bom. Muito obrigado, professora. Obrigada, fica com Deus, obrigada. Uma excelente semana. E espero sua audiência aí nas próximas aulas dos outros professores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.